Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com as nossas reflexões. Essas reflexões do domingo você pode ir ruminando durante toda a semana para assim estar sempre em conexão com esse Deus maravilhoso que nós temos através da sua palavra. Então, hoje nós vamos fazer um apanhado sobre o que é a Bíblia, quais são seus propósitos, como nós devemos conhecer a Bíblia. E o título que eu coloquei nessa mensagem foi A Bíblia, a Biblioteca do Espírito Santo. Por que biblioteca? Porque a Bíblia não é um só livro. A Bíblia é composta de 66 livros, que depois nós vamos ver de uma forma mais específica. Então, a Bíblia, as Escrituras, é uma biblioteca da Palavra de Deus. E como toda a Bíblia foi ungida, foi inspirada pelo Espírito Santo, através dos homens que escreveram essas mensagens, nós podemos dizer, sim, que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. E muitos dizem, isso é muito conhecido, de que a Bíblia é o livro dos livros. Por que podemos chamar assim? Eu posso lhe declarar que nos meus momentos difíceis, nos momentos de desafios e também nos momentos de gratidão, quando eu abro a Bíblia, encontro palavras de conforto, palavras de ânimo quando eu estou desanimada, palavras de esperança, quando eu estou vendo tudo assim muito escuro, mas de repente vem essa luz divina através da palavra do Senhor que está na Bíblia e traz uma nova esperança ao meu coração. Com certeza você também tem vivido momentos como esse na sua caminhada. Então, segundo registros bíblicos, segundo registros feitos pelo homem, a Bíblia ela sai na frente de todos os best-sellers. E há cerca de 50 anos, a Bíblia se tornou o livro mais vendido no mundo, permanecendo ainda no primeiro lugar deste ranking. Eu me lembro que quando aconteceu a tragédia lá do World Trade Center, nos Estados Unidos, em Nova York, e foi algo inesperado, muitas mortes, muitas famílias destruídas, e depois eu li que as pessoas iam procurar a Bíblia nas livrarias e já não encontravam. O estoque tinha terminado, porque diante daquela angústia, daquele desespero, as pessoas sentiram necessidade de buscar uma nova esperança, lendo a palavra de Deus. Você sabia que tem aproximadamente 3,9 bilhões de cópias espalhadas por todo o planeta? E que a Bíblia já foi traduzida em mais de 2.000 idiomas e dialetos. E que em cada país existe uma sociedade bíblica responsável pela garantia de transmitir essas verdades que são encontradas no texto original. Então veja a preciosidade que é a Bíblia, a preciosidade que é a palavra de Deus. Então, como nós já falamos, a Bíblia é uma biblioteca composta de 66 livros. E esses 66 livros são distribuídos assim. 39 livros fazem parte do Antigo Testamento e 26 livros fazem parte do Novo Testamento. Veja a importância de nós conhecermos também o Antigo Testamento. Então, nós podemos dizer, sim, com convicção, que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, inspirada por Deus, escrita pelos homens, mas com a inspiração divina, concebida no céu, porque tudo acontece primeiro nas regiões celestiais, nascida na terra, odiada pelo inferno, porque o diabo, o inimigo de Deus e o nosso inimigo, sabe os efeitos que nos causam a palavra de Deus, efeitos positivos.
levanta aquele que está abatido, dá esperança ao que está sem qualquer esperança, sem qualquer visão do futuro, e está odiada pelo inferno. É pregada pela igreja em todo o mundo, é perseguida por todo mundo, em qualquer nação, mesmo aquelas nações que aparentemente se dizem a favor ou permitindo que a Bíblia seja divulgada de uma forma livre, há uma perseguição também nessas nações. E tem aquelas nações que são tão fechadas que não permitem a divulgação da palavra de Deus e matam os cristãos, os missionários, como nós conhecemos algumas nações que agem assim. Mas essa Bíblia que é tão perseguida, que é tão odiada pelo inferno, ela é crida pelos fiéis. Eu creio 100% no que está escrito na Bíblia, mesmo que eu ainda não entenda todas as palavras que lá estão. Mesmo que eu ainda não entenda o propósito de Deus na minha vida, quando estou vivendo alguma palavra, alguma mensagem. Então, nenhum best-seller preenche todos esses requisitos. Não existe nenhum livro, nenhum best-seller. E nós sabemos que as verdades contidas nas Escrituras estão incomodando a muitos, porque a verdade de Deus incomoda muitos. Está colocando homens em perigo. E o príncipe deste mundo, que é ainda Satanás, por permissão divina, ele está temeroso de perder a sua posição aqui na terra, porque ele está sendo ameaçado pelas verdades que estão na Bíblia, nas Escrituras, pelas verdades que estão sendo pregadas pelos seus missionários, pelos discípulos de Jesus. Ele está temeroso em perder a sua posição aqui na terra, porque ele já foi vencido por Jesus na cruz. Então, ele é um inimigo vencido, derrotado. Devemos entender desta forma. Agora, ele ainda está agindo com poder aqui na terra. A Bíblia, ela é uma fonte de inspiração. É uma fonte de conforto e orientação para muitos que buscam isso na palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia dividiu épocas com a vinda de Jesus. Documentos jurídicos às vezes são redigidos assim: antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então veja o peso que tem a palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia teve uma grande influência na formação dos sistemas jurídicos ocidentais? Muitos dos princípios e muitos dos conceitos jurídicos encontrados na Bíblia, eles foram incorporados nos códigos de leis. Foram incorporados no sistema jurídico de muitos países. Precisamos ter essa consciência para saber o peso, para nos convencermos do peso que há na Bíblia, na palavra de Deus. E quando nós citamos isso, dessa influência da Bíblia nos códigos de leis, nos sistemas jurídicos de vários países, nós podemos citar, por exemplo, o direito romano. O direito romano, ele foi influenciado pela Bíblia. Ele estabeleceu princípios como a igualdade perante a lei e a proteção dos direitos individuais. Uma outra influência da Bíblia no sistema jurídico é a Carta Magna. É um documento fundamental da história inglesa, que foi também influenciada pela Bíblia e estabeleceu princípios como a proteção dos direitos individuais e a limitação do poder do Estado. Um outro exemplo de influência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi adotada pela ONU
Organização das Nações Unidas, em 1942, e recebeu esta influência da Bíblia. E estabeleceu princípios como a dignidade humana e a proteção dos direitos individuais. Nós estamos vivendo nesse mundo tão conturbado de hoje, muito essa questão da ONU, só que os homens criam as instituições, mas eles nem sempre conseguem se submeter àquilo que eles criaram, por interesse próprio, por ambição do poder. Mas nós podemos ver aí a grande influência da Bíblia em países ocidentais e como ela influenciou a formação de princípios e conceitos jurídicos. O que mais nós encontramos na Bíblia? Saindo um pouco do contexto de lei, do contexto jurídico. Aí você tem que ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Porque na Bíblia, nós encontramos mensagens de amor, mensagens de esperança, mensagens sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a fé, sobre a obediência, sobre o amor ao próximo e muitas outras mensagens. Então veja quantas mensagens nós podemos extrair da Bíblia através dos seus 66 livros. E são mensagens que nós somos necessitados a cada dia. Quem não precisa receber misericórdia de Deus e oferecer misericórdia ao próximo, quem não precisa amar ao próximo como a si mesmo e receber de Deus esta recompensa, quem não precisa de amor para aqueles corações que estão dilacerados, que foram sofridos, rasgados por desavenças, por desamor, quem não precisa de esperança nesse mundo de trevas, para que nós não nos abatamos e sigamos em frente com muita determinação, muita coragem, muita alegria. Quem não precisa entender sobre o perdão, porque na oração do Pai Nosso, Jesus deixou registrado: perdoai o seu próximo, assim como o Pai perdoou a você. E se você não perdoa, você não vai ser digno de perdão. Então veja quantas mensagens preciosíssimas nós encontramos na Bíblia para nos mantermos em pé, firmes, confiantes e esperançosos. Podemos dizer que a Bíblia não é só letra morta, não é só como um livro que você vai ler como qualquer outro livro. Ela é a palavra viva. O que é que significa isso? Significa que quando nós estamos estudando a Bíblia, estudando a palavra, interagindo com a palavra, ela tem vida. Por que ela tem vida? Porque nesta hora o Espírito Santo desce e traz esta unção do Pai. E essa palavra que está simplesmente escrita em um texto da Bíblia, ela toma uma vida e toca o seu íntimo, toca o seu coração e lhe transforma. Transforma a sua mente, você começa a pensar de uma forma diferente. Então, podemos dizer que a Bíblia é a palavra viva de Deus. E é uma palavra inerrante, ou seja, não há erro na Bíblia. Se você não entendeu qualquer passagem, não ache que é um erro. É porque você ainda não teve essa revelação. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela nunca falha. E ela é suficiente para todos nós. Podemos dizer também que essa palavra viva, ela é mais preciosa do que o ouro e é mais doce como o mel. Só precisamos interagir com a palavra de uma forma correta para enxergarmos tudo isso. Então, com essa comparação de que a Bíblia é maior, mais preciosa, mais valiosa do que o ouro e mais doce do que o mel,
Essa comparação eleva a nossa mente a imaginar o valor das Escrituras. Mas você precisa ter uma interação profunda. Você precisa ter interação viva com a palavra de Deus para receber a unção do Espírito Santo. Na Bíblia nós encontramos também uma plena harmonia em seu conteúdo e também uma unidade em seu pensamento. Ou seja, não há nada errado na Bíblia, não há nada infalível, ela é suficiente para todos nós. Podemos dizer também que a Bíblia é um livro profético, porque muitas profecias lá do Antigo Testamento, onde temos 39 livros, elas foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. As cortinas se abriram e as pessoas começaram a enxergar o futuro que estava por vir. E muitas profecias ainda se cumprirão e já estão se cumprindo ao longo do tempo, até a segunda vinda de Cristo, a chegada de Jesus aqui na terra, na sua segunda vinda. Mas para nós enxergarmos tudo isso, nós precisamos ter olhos espirituais. Não são com esses olhos carnais que nós vamos enxergar. Não é com a nossa mente carnal que nós vamos enxergar. E os olhos espirituais são abertos por Deus. Nessa relação que nós mantemos, nesta comunhão que nós mantemos com Ele, essa relação íntima que nós começamos a desenvolver com o Senhor. Então, pela sua graça, unicamente pela sua graça, por esse presente divino, é que podemos receber essa habilidade de enxergar de uma forma nova, ver o mover de Deus sobre toda a terra, entender tudo o que está acontecendo, porque Ele vai nos dar discernimento espiritual. Enquanto aqueles que não têm os olhos espirituais abertos enxergam a Bíblia, enxergam as situações do momento com grande temor, com grande trevas, não conseguem enxergar aqueles que têm essa relação íntima com o Senhor, onde seus olhos espirituais foram abertos, enxergam de uma forma diferente, porque há esperança no seu coração e essa esperança está registrada na palavra de Deus. Então não esqueça que você pode ser presenteado com essa graça. Você deseja receber esta graça, este presente divino, para você ter os seus olhos espirituais abertos, para você ter sua mente e coração transformados? Peça ao Senhor que Ele vai lhe dar. Peça com coração sincero, com atitude honesta, que Ele vai lhe dar, lhe derramar esta graça. Podemos dizer também que a Bíblia que é a palavra de Deus, ela é espírito e vida e tem um poder transformador, como nós já falamos aqui. Esta palavra viva, não a letra morta, a palavra viva, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, muda as nossas metas diante desta vida terrena. Nos dá uma nova visão da vida, porque você sai do terreno e você vai para a vida eterna. E nos mostra que quem governa o mundo e quem é o dono da vida é Jesus Cristo. Por isso precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Não sei se você já experimentou isso, mas eu tenho experimentado isso. E me sinto muito agraciada, presenteada pelo Senhor, por estar conseguindo enxergar a vida terrena de uma outra maneira. Então vamos ver nas Escrituras, eu separei aqui alguns textos, algumas passagens que nos mostram esse toque divino. E essa palavra viva que aconteceu quando Jesus esteve aqui na terra, porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra e Ele é a palavra viva. Então, quando Ele toca, quando Ele fala, há uma vida, há um espírito de vida aí. Abra sua Bíblia em Mateus 8, de 1 a 3. Vamos lá, católicos e protestantes, vamos abrir a Bíblia.
E vamos ler. Mateus 8, 1 a 3. E descendo ele do monte, ele, Jesus, seguiu uma grande multidão. As multidões seguiam Jesus porque enxergavam a vida dele através dos seus feitos. Coisas aconteciam inimagináveis. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, o leproso naquela época era tido como uma pessoa que devia ser afastada da sociedade pela contaminação da lepra. A lepra não tinha cura naquela época. Mas ele teve uma revelação de Jesus, tanto que ele veio e adorou a Jesus. Ele não se importou se ele estava no meio da multidão ou não. Ele não se importou de ter sido escorraçado ali no meio da multidão. Ele simplesmente viu a vida, viu a esperança da sua cura e adorou a Jesus. E disse a Jesus, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão ao toque divino, estendendo a mão, tocou ao leproso, dizendo, eu quero ser limpo. E logo aquele leproso ficou curado da sua lepra. Você está enxergando, talvez você tenha lido essa mensagem, essa passagem, várias vezes e não tenha observado esse detalhe. O toque de Jesus, o toque divino traz vida, limpa a todos nós, limpa os nossos corações, limpa a nossa mente, nos traz uma nova visão. Naquele tempo, ninguém ousava tocar em um leproso porque poderia ser contaminado. Mas Jesus simplesmente o tocou porque ele era imune a esse tipo de coisa. Ele tinha poder e virtude nele, no seu corpo, nas suas mãos. E ele tocou aquele leproso e curou aquele leproso da sua doença. Vamos agora, você que está aí me acompanhando com sua Bíblia aberta, Mateus 8, de 5 a 10. Vamos ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, um soldado romano, rogando-lhe. Centurião era do povo romano, mas ele enxergava também em Jesus esta vida. E ele se colocou diante de Jesus, rogando, levando uma súplica, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e está violentamente atormentado. Então Jesus, com toda a sua misericórdia que ele sempre teve e tem até os dias de hoje, ele disse, eu irei à sua casa e lhe darei saúde. O centurião, então, se surpreendeu com aquela atitude de Jesus e respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas dize aqui, daqui mesmo, diga uma palavra, e eu sei que meu criado será curado. Pois eu também sou homem de autoridade, e sou sob a autoridade de outros. Ele estava sob a autoridade de alguns, e ele tinha autoridade sobre seus soldados. Então ele disse, eu sou homem de autoridade. E quando eu digo aos meus soldados, vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem. Faze isso também com meu criado, não precisa ir na minha casa. Eu reconheço a tua autoridade, Jesus. Daqui mesmo, diz uma palavra de autoridade, eu sei que meu criado será curado. E Jesus se maravilhou com aquela declaração daquele centurião romano. E ainda comparou essa atitude do centurião ao povo de Israel. E disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus estava ali encontrando uma fé no centurião romano que ele não tinha encontrado no povo dele, no povo de Jesus, no povo de Israel. Então Jesus, diante daquela manifestação de fé, de reconhecimento da sua autoridade, Jesus disse, pode ir para a sua casa e como creste será feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou sarado. Vocês estão percebendo o toque divino que há em Jesus?
Você está percebendo a vida que há na palavra de Jesus? Vida de cura, de ressurreição, de libertação. Tudo isso nós encontramos em Jesus. Ainda no capítulo 8 de Mateus, vá agora no verso 14, vamos ler até o 16. Esse evento mostra quando Jesus entrou na casa de Pedro, que era seu discípulo, e a sua sogra estava acamada e com febre, estava doente, com alguma virose. Foi o que Jesus fez. Ele tocou a mão da sogra de Pedro e imediatamente a febre foi embora. Deixou o corpo da sogra de Pedro. E ela ainda teve ânimo para se levantar e servir a todos naquele momento. Você está percebendo a vida que há em Jesus? A vida que há no toque de Jesus, na palavra de Jesus? E quando chegou a tarde, a multidão ficava louca, acompanhando Jesus por todo lado e trazendo as pessoas doentes e trazendo as pessoas endemoniadas, porque eles estavam vendo os feitos de Jesus ali acontecendo aos seus olhos, diante de seus olhos. Então, durante a tarde, lhe trouxeram muitos endemoniados e também os que estavam enfermos. E com a palavra de Jesus, a sua palavra, ele expulsou os demônios que estavam sobre aquelas pessoas endemoniadas e ele curou todos que estavam enfermos. Você crê nisso? Você já viveu alguma experiência desse tipo? Você pode ter vivido em você e você pode ter manifestado também este toque divino, essa palavra viva, através da sua vida, da sua boca, para outros necessitados. Então nós vemos através dessas passagens que o toque divino e a palavra viva de Jesus curou e libertou a muitos. E não foi só naquele tempo não. Até os dias de hoje está acontecendo isso. Você já estendeu as suas mãos sobre outros que estavam enfermos? Isso eu já experimentei. Estendi minhas mãos sobre um filho meu que estava enfermo. E aquele toque poderoso, aquele toque de fé, colocando Jesus diante de mim, diante dele, fez com que ele ficasse curado e ele não precisou ir ao médico. Você pode ser usado como instrumento também. Mas para termos este poder e manifestarmos este poder, nós temos que mergulhar mais no entendimento desta palavra. Esta palavra que está na Bíblia, nessa biblioteca do Espírito Santo, composta de 66 livros. Quanto mais nós penetrarmos nesta palavra, nós vamos receber este poder e esta autoridade que havia de Jesus. E não esqueça, Jesus quer nos fazer discípulos seus. A você, a mim, a todos os que desejarem seguir a Ele. Então essa é a mensagem deste domingo. Eu te abençoo com essa revelação. Eu te abençoo com seus olhos espirituais abertos, com a sua mente transformada, com o seu coração transformado, para você exercer e manifestar a autoridade de Jesus aqui na terra, sendo seu discípulo. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe essa mensagem, ouça em família e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!